Vamos orar, pedindo que Deus esteja com a gente, principalmente para a gente poder compreender um pouco mais do ensino da palavra, do que Ele tem para nós nessa manhã. Vamos orar então? Senhor, te pedimos que continue conosco nesse dia, que podemos estar na Tua casa louvando, Te adorando, aprendendo mais da Tua palavra, dos Teus ensinos, da Tua vontade. Continua nessa aula, através da presença do Teu Espírito, nos ajudando a entender, nos ajudando a conversar, para que a Tua palavra fique mais claro para a nossa vida. E nós Te pedimos e nós oramos em nome de Cristo. Eu vou pedir para vocês abrirem no livro de Atos, capítulo 4. Atos, capítulo 4. Eu vou ler o versículo 7. 4, 7. E pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Quem eram eles? A nova versão internacional, ela fala um pouquinho diferente, é um pouquinho mais claro. Eles mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Poder em nome de quem vocês fizeram isso? Vamos lembrar um pouquinho o contexto. Pedro e João estão sendo questionados que eles tinham feito um milagre. E vamos lembrar um pouquinho, se vocês olharem, voltarem um pouquinho na Bíblia, lá no comecinho, no primeiro capítulo de Atos, Jesus fala para os seus discípulos, capítulo 1, versículo 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. O nosso tema desse ano é a expansão do Evangelho, de Jerusalém, que é esse ponto de início aqui, quando Jesus sobe aos céus e ele fala para os seus discípulos, passa para eles a missão: sereis minhas testemunhas. Lá fala, até os confins da terra. Então o livro de Atos, que a gente está estudando, justamente pega esse panorama. Então nós começamos o livro, estudamos essa parte, depois Geraldo veio e falou sobre Pentecostes, que foi a descida do Espírito Santo. Nós estamos nesse capítulo ainda em Jerusalém. Nós estamos ainda lá nas circunvizinhanças do templo. Então, Pedro e João tinham feito um milagre. Semana passada vocês estudaram, o Tiago falou sobre isso, do milagre que aconteceu lá na porta do templo, que eles curaram um homem que tinha nascido tinha 40 anos, a gente vê no texto hoje que ele tinha 40 anos e ele era aleijado desde nascença e ele foi curado. Ele estava lá na porta de saída do templo. E aí acontece isso. Os líderes, nós vamos ler o texto mais com calma, mas a liderança chamou Pedro e João e falou: o que vocês estão fazendo? Quem são vocês? Basicamente é isso. Eles estavam chamando eles à responsabilidade. Em nome de quem vocês estão fazendo isso? Eu queria que vocês voltassem ao Evangelho e vocês percebessem em Marcos capítulo 11. Vamos abrir em Marcos capítulo 11, vocês vão ver uma situação que aconteceu com Jesus. Aí vocês vão me dizer qual que é a semelhança aqui. Marcos capítulo 11.
esse texto de Marcos, eu abri em Lucas não dá certo, Mateus, Marcos 11. Olhem, o capítulo 11 começa com a entrada de Jesus em Jerusalém, certo? Quando Jesus, na sua última semana, ele entra em Jerusalém. Aí ele chega e vê aquela bagunça dentro do templo. A partir do versículo 15, fala de que ele viu que estava tendo um comércio dentro do templo. Então, eles estavam vendendo as coisas, porque as pessoas vinham de longe, né, para fazer sacrifício, e tinha as pessoas lá que ficavam trocando e vendendo, trocando dinheiro, porque só tinha uma moeda, né, que podia comprar os produtos lá. Então tinha o cambista e tinha aquela pessoa que vendia. Aí Jesus deu um chega para lá em todo mundo, né? É uma passagem interessante, porque Jesus, com a sua autoridade, falou claramente: a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Então Jesus deu esse chega para lá naquele povo, né? E o que aconteceu lá? A versículo 27 e 28 do capítulo 11 diz o seguinte: então regressaram para Jerusalém, porque depois desse evento Jesus e os seus discípulos saíram um pouco. Andando ele pelo templo, vieram ao seu encontro os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos, e lhes perguntaram: com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para fazeres? A mesma coisa, Jesus tomou uma decisão correta do ponto de vista do que estava na Bíblia, do que estava nos registros da Bíblia, e aí vieram chamar ele e falar: quem te deu essa autoridade? Quem é que te deu essa autoridade? E não é diferente do que aconteceu com Pedro e João, né? Eles fizeram uma atitude de cura de um aleijado desde nascença, e aí vieram os líderes e começaram a questionar: quem deu essa autoridade? Por que vocês fazem isso? Então vamos voltar lá para Atos, capítulo 4. Agora nós vamos ler alguns textos aqui, para a gente entender um pouquinho mais do contexto. Semana passada vocês viram esse evento, essa situação, em que Pedro e João chegaram lá e tinha esse aleijado na porta do templo, que sempre ficava lá. Eles curaram, né, que está lá no capítulo 3. Depois eles foram ao templo e ainda Pedro fez um discurso mostrando exatamente qual que era o poder, da onde vem isso, né? Que a pessoa que trouxe esse poder e o poder da salvação tinha sido perseguido e morto pelo povo. Aí nós entramos no capítulo 4, por quê? Vamos ler alguns versículos então. Capítulo 4 de Atos, eu leio do 1 ao 7. Falavam eles ainda o povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-lhes ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra e aceitaram, subindo o número de homens quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-se perante eles, os arguíram: com que poder e em nome de quem fizeste isso? O que aconteceu então? Depois desse evento de Pedro e João,
chegaram as autoridades e jogaram eles na cadeia. Você, como advogado, não teve nenhum julgamento, nada, simplesmente pegaram os dois e jogaram na cadeia. Tão simples assim, né? Eles só foram discutir com eles depois, no dia seguinte, né? Quem são essas autoridades? Quem são e quem eram as autoridades nessa época? Quem que mandava, afinal? Autoridade é o direito de poder ordenar, decidir, atuar. Então, do ponto de vista, né, eles estavam certos, mas isso deve ser feito sob as regras da lei. Agora, tinha lei para isso? Né? Tinha lei? Naquela época, nós sabemos que o contexto era que o povo estava dominado pelos romanos, então eles estavam sob a domínio romano. E o romano era muito esperto, o romano era muito inteligente, porque ele deixava o povo lá, né, as várias povos que eles tinham conquistado, deixavam eles lá, deixavam eles cultuar seus deuses, deixavam ele cuidar dos seus rituais, os seus templos. Então isso aconteceu em Israel e outros povos daquela região. Então eles deixavam, de uma certa maneira, o povo dentro de uma zona de conforto e guardado. O que eles faziam, os romanos, eles colocavam guardas, cobravam impostos, né? A gente lembra da história dos discípulos, que um dos discípulos era cobrador de imposto, que era Mateus. Ele cobrava imposto para mandar para Roma. A gente tem história de outros também, de Zaqueu, enfim, eles eram nomeados ou encarregados pelos romanos. Além disso, dentro da estrutura do povo judeu, tinha uma autoridade religiosa política, que era o sumo sacerdote. Ele comandava o povo tanto do ponto de vista religioso quanto da questão política. Então existia essa autoridade dentro daquele âmbito do povo judeu, tinha essa autoridade. Então, essa autoridade que chamou Pedro e João. Então, se vocês olharem no versículo 1, sobrevieram o sacerdote, capitão do templo e os saduceus. Tem três entidades aí, ou três grupos, né? Os sacerdotes, claro, que cuidavam do templo, que eram as pessoas que intermediavam, que faziam os sacrifícios pelo povo, eles estavam lá e eles eram autoridade de fato. O capitão do templo era a guarda. Dentro do templo, né, tinha a guarda que cuidava da ordem, para não ter bagunça e tal. Eles, pelo jeito, não cuidaram quando tinha aquele comércio, né, isso ocorria solto. Mas eles eram responsáveis de manter a ordem dentro daquele espaço do templo, daquele pátio. E, finalmente, os saduceus. O que eram os saduceus? Quando a gente vai estudando a Bíblia, os evangelhos, a gente vê esses grupos de pessoas, os saduceus, os fariseus, os escribas, e assim por diante, os zelotes, e cada um era como um partido. Né? Não tinha 30 e tantos partidos e como a gente tem hoje, mas tinha uns, 6, 7 partidos. Um desses partidos, desses grupos, que eles se reuniam por afinidades políticas e afinidades religiosas. Então, um desses grupos eram os saduceus. Eles tinham uma relação muito próxima. Então, por exemplo, os saduceus, eles eram de uma classe mais rica dentro daquele povo. Eles eram mais influentes junto aos sacerdotes. Eles tinham um poder maior político junto aos sacerdotes.
pelo fato de eles serem uma aristocracia, mais ricos, então eles tinham um certo poder. A gente vê os saduceus em vários eventos. Além disso, eles tinham uma crença de que eles só acreditavam na lei de Moisés, daqueles 5 livros do Pentateuco. Eles não seguiam as tradições. Diferente dos fariseus, os fariseus eles criaram uma série de regrinhas que os registros dizem que tinham 300 e tantas regras, né, que eles criaram, e eles tinham uma maneira de pensar diferente dos saduceus. Então eram, às vezes, confrontos também entre os dois. E os saduceus também, eles não criam na ressurreição. Por isso que a ressurreição de Jesus incomodou muito os saduceus, porque eles não queriam que as pessoas continuassem acreditando em ressurreição. Então, aqui nesse texto aqui, a gente vê que eles estavam dentro desse grupo que chamou aos discípulos. Mais adiante, no capítulo 5, versículo 17, a gente vê eles outra vez incitando a prisão. Em 5,17 a gente vê: levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram de inveja. A outra prisão que vai acontecer aqui, eles também estavam envolvidos nesse evento. Interessante o seguinte, que a Bíblia relata esse momento de uma certa tranquilidade na igreja aqui, né? Até agora, a gente vê aqui, até agora, a coisa estava meio tranquila, né? Aconteceu, os discípulos estavam se reunindo, a igreja estava se reunindo, eles estavam convivendo em oração, em comunhão, porém isso começou a incomodar. E aí esse evento, e daqui para frente, no nosso estudo de Atos, vocês vão ver vários eventos, várias situações, a prisão logo em seguida, a morte de Estevão e a perseguição que começa a incomodar. Nem tudo, né, é um mar de rosas na vida cristã. Porém, essa perseguição foi responsável para acontecer esse espalhamento ou essa propagação do evangelho. Aqueles que fugiram, aqueles que correram, aqueles que foram, começou a expandir o evangelho. Uma outra coisa importante que eu queria que vocês prestassem atenção nesse capítulo 4 é que eles foram jogados na cadeia durante a noite e no dia seguinte se reuniu o Sinédrio. O Sinédrio é como, vamos dizer, como se fosse o congresso nosso hoje. É como se fosse aquele congresso que decidia tudo pelo povo de Israel, do povo judeu. Eles eram responsáveis de controlar toda a estrutura política e religiosa do povo judeu. Eles podiam, e os romanos deixaram essa organização para comandar, e de uma certa maneira isso deixava o povo sossegado, sem incomodar muito os romanos. Então, dentro desse sinédrio, que era um grupo de 71 membros, como se fosse um senado, né, que eles tinham nesse sinédrio o sumo sacerdote, por exemplo, que é o líder religioso, tinha os anciãos, as pessoas já com experiência, vivência, história, tinha os mestres da lei, aqueles que ensinavam a lei, tinha os fariseus, né, os fariseus que eram vamos dizer, os líderes que
comandavam ou que eles ensinavam e que eles eram zelosos pela lei. A gente tem uma certa ressalva com fariseus, né? Porque é o que Jesus fala, mas eles eram muito zelosos da lei, até demais, tanto de criarem muitas regras, mas eles procuravam realmente seguir e cumprir a lei de Moisés. Só que eles acabavam extrapolando, a gente sabe pela que a Bíblia fala, de dar muito mais ênfase na forma do que no conteúdo. Então eles davam aquela ênfase que tinha que cumprir tudo, mas não importa o coração onde é que estava. E isso que é que Jesus mais teve confronto com eles. Bom, eles reuniram no Sinédrio e veio o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. Imaginem vocês, quem que eram Anás e Caifás? Vocês lembram do Anás e Caifás em alguma época, alguma situação? Voltem a Bíblia em João. Quem falou alguma coisa? Na prisão de Jesus, Dona Lígia, exatamente. Então, João 18. João 18, versículo 12. Jesus foi preso no jardim. Assim, a escolta, o comandante, os guardas dos judeus prenderam Jesus, manietaram e conduziram primeiramente a Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote daquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Lembram da história? Vocês querem, quem que vocês querem que seja morto? E o povo escolheu ao ladrão, em vez de escolher Jesus, e Jesus foi morto. Então Caifás era o sumo sacerdote naquele momento. Anás era o sogro de Caifás. Então aqui a gente já vê uma certa confusão, né? Caifás era o sumo sacerdote, mas o sogro apitava demais dentro do contexto, né? Já via que tem alguma coisa estranha aí. Então esse Anás, que era o sogro, não era de fato autoridade, mas ele se interferia nas decisões. Então, o Caifás, o Anás e o Caifás, é a mesma situação aqui que Jesus tinha passado perante essas mesmas pessoas, esses mesmos líderes. Ainda nesse mesmo capítulo de João, no versículo 24, então Anás, ou seja, o sogro do sumo sacerdote, enviou a Jesus, manietado à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Ainda dentro desse texto, deste capítulo, no versículo 28, depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse: que acusação trazeis contra esse homem? Só relembrando, Jesus, por incomodar a liderança, foi preso, foi mandado então para a autoridade do sumo sacerdote, depois posteriormente para Pôncio Pilatos. Então, voltando para Atos, Pedro e João estão na mesma situação. O que vocês acham que passou na cabeça deles? O que passou na cabeça deles? Né, Nelson? Ser morto. A mesma coisa que aconteceu com Jesus. A situação foi a mesma. Jesus foi questionado, foi trazido. Imagine a cabeça de Pedro e João nesse momento, diante do mesmo grupo que tinha condenado Jesus e tinha mandado Jesus lá para o Pilatos e finalmente foi crucificado e morto. Então, a mesma situação, as mesmas pessoas que condenaram. E o que acontece aqui, então?
A mesma pergunta que a gente acabou de ver, que a gente já leu, né? Com que autoridade faz essas coisas? Quem te deu essa autoridade? Que está lá em Mateus. Com que autoridades faz essas coisas? Quem te deu tal autoridade? Que é questionado Jesus em Marcos. E nesse texto, com que poder e em nome de quem fizeste isso? A mesma pergunta para Jesus, como nós lemos em Marcos e como está registrado em Mateus, que é a mesma pergunta aqui, é um confronto de autoridade. Por que vocês acham que eles fizeram essa pergunta? O que estava incomodando eles? O que incomodava mais o povo aqui? Alguém quer comentar alguma coisa? Vocês enxergam dentro da sociedade atual esse conflito de autoridade? É uma coisa normal dentro do povo, de uma maneira geral? Quando que a autoridade fica incomodada? Teve aquele período em que Jesus chegou em Jerusalém, aquele povo aclamando o rei, e isso começou a incomodar, que gerou toda aquela situação em que Jesus foi preso, foi questionado, né, da autoridade, e ele voltou e foi crucificado, morto e ressuscitou, porque estava incomodando. Aqui outra vez eles talvez pensassem o seguinte, né, correu aquela história, ninguém queria admitir que Jesus tinha ressuscitado, espalharam a história que o corpo tinha sido roubado, essa história toda. E talvez eles pensassem que esse movimento ia cair, né? Porque o líder, Jesus, tinha morrido, eles acharam, não, acho que morreu, acabou a situação. Mas não é bem isso que aconteceu. Aí a gente vê agora a sequência desse texto. Versículo 8 do capítulo 4 de Atos. Pedro não se intimidou nesse momento. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, autoridades do povo e anciãos. Interessante, né? Pedro começa com respeito, falando com respeito, entendendo que eles eram autoridades. Fala, autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que está curado perante vós. Este Jesus, a pedra rejeitada por vós, os construtores, o qual se tornou a pedra angular. O que vocês acham dessa reação de Pedro? Ele estava diante das autoridades. Qual que era o risco de Pedro aqui? Olhem o que Pedro falou. Esse Jesus que vocês crucificaram, que vocês condenaram, dentro do grupo do Sinédrio, que era a autoridade, o que aconteceu com Pedro? O que mudou em Pedro? O que mudou no Pedro, gente? Hein, dona Lígia? A autoridade dada pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. Lembram de Pedro? Vocês lembram da história de Pedro? É. Se a gente voltar alguns textos na Bíblia, vocês vão ver, Pedro, o que ele fez lá no jardim? Aí ele ainda estava forte, né?
Quando Jesus foi preso, ele pegou a espada e cortou a orelha. Ele estava todo se sentindo forte e dominante. Mas o que aconteceu depois, como está em João, capítulo 18? 18, 25. Lá estava Pedro, João 18, 25. Lá estava Simão Pedro aquentando-se. Perguntar-lhe: pois, és tu porventura um dos discípulos? Ele negou e disse: não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou: não te vi eu no jardim com ele? De novo Pedro negou e no mesmo instante cantou o galo. Pedro, nessa hora, intimidou. Mas o que aconteceu posteriormente com Pedro? Se a gente olhar em Atos capítulo 1, Pedro começa a assumir uma liderança entre o povo. Capítulo 1, versículo 15. Atos 1,15. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de uns 120 pessoas e disse: irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente, por boca de Davi, acerca de Jesus, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Pedro começou a assumir uma liderança nesse momento. Então aqui ele lidera a escolha de um discípulo para ficar no lugar de Judas. Então ele começou já a assumir uma posição de destaque. Lá no finalzinho de capítulo de João, depois que Jesus ressuscitou e conversou com os discípulos, ele tem uma conversa muito séria com Pedro. Isso tudo, de uma certa maneira, e a ação do Espírito transformou completamente a Pedro. Aí, se vocês forem para o capítulo 2 de Atos, depois, naquele evento do Pentecostes, mais uma vez Pedro toma a liderança. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso. E aí ele vai falando, vai fazendo o seu discurso, mostrando mais uma vez de aquele Jesus que tinha sido crucificado, esse mesmo Jesus, que era o Jesus que era o Jesus, o Salvador, o Messias prometido lá do Velho Testamento. Então Pedro fez essa explanação toda. Quando a gente estudar Atos, vocês vão ver que até o capítulo 12, praticamente quem é o líder todo que toma uma série de decisões e que começa a expandir o Evangelho é o próprio Pedro. Depois a gente vai ver em Atos o seguinte, no restante do livro de Atos, que o foco maior é Paulo. Mas Pedro teve um destaque muito importante. Agora, existe nesse discurso, junto do Sinédrio de Pedro, quando estavam lá, eu vou pedir para vocês voltarem para o capítulo 4. Este Jesus, o versículo 11, este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Este texto aqui, este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, é o mesmo texto que Jesus também usa lá em Lucas, capítulo 20, versículo 17 de Lucas. Esta mesma frase.
E esta mesma frase é um registro profético que está no Salmo 118. Eu vou pedir para vocês abrirem no Salmo 118. Esse Salmo 118 é um salmo de ação de graças. É um salmo que o povo se reunia, e quando ele se reunia para agradecer e para louvar o Senhor. Então ele começa esse salmo dizendo: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então todas as lembranças aqui do povo, da misericórdia do Senhor, e lembrando da salvação que viria. Daí lá para frente, no versículo 22, tem essa citação profética, né, sobre Jesus. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemos e alegramos nele. Salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito o que vem em nome do Senhor. A vós outros da casa do Senhor, nós os abençoamos. Esse salmo é um salmo que lembra a misericórdia de Deus e a salvação. E esse texto que se repete, mostrando profeticamente o que ia acontecer. Mas além disso, eu queria que vocês lessem e prestassem atenção nesse salmo em algumas outras coisas, que de uma certa maneira reflete um pouco talvez o que Pedro sentiu, mas também o que é um conforto para nós. Em versículo 5, Salmo 118, versículo 5. Em meio à tribulação, invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. O Senhor está comigo, não temerei. O que me poderá fazer o homem? O Senhor está comigo entre os que me ajudam, por isso verei cumprido o meu desejo dos que me odeiam. Mas especialmente esse versículo 6. O Senhor está comigo e não temerei. O que me poderá fazer o homem? Não sei se Pedro lembrou desse versículo, desse texto, dessa citação do Salmo, mas de qualquer forma, de qualquer forma, ele é uma inspiração para esse momento, né? Pedro, nesse evento diante do Sinédrio, ele poderia ser na mesma hora, preso e condenado à morte. Quando ele fala, vocês crucificaram Jesus, e joga a responsabilidade muito clara contra ele. Mas é interessante o que acontece aqui, né? Voltando ao livro de Atos, capítulo 4. Qual que era a profissão de Pedro? Pescador, né? Ele era pescador, e a gente acredita que ele não era uma pessoa que estudava a lei, que talvez ele estivesse dentro da tradição, de que ele, quando ele era pequeno, mas a profissão dele não era fariseu, ele conhecia. E o Sinédrio ficou impressionado. A partir do versículo 13 do capítulo 4 de Atos, diz assim: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam deles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham
que dizer em contrário, e mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com esses homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhe absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos ante a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. E depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que aconteceram. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. O que chama a atenção nesse texto para vocês? Pedro e João, aí diz assim, eles sabiam, sinédrios, líderes, sabiam que eram homens iletrados e incultos. Não que eles eram analfabetos, eles não eram analfabetos, eles eram pessoas que sabiam, mas eles não eram estudiosos da lei. E como que eles falavam com tanta autoridade? Não é surpreendente isso? Da onde veio essa autoridade? Da onde veio essa capacidade? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria. A transformação de Pedro, a transformação dos discípulos, a transformação, e a gente sabe que depois desse evento aqui, em Pentecostes, a Bíblia registra que acresceram 3.000 pessoas. Depois desse evento no templo, a Bíblia registra 5.000 pessoas, 5.000 homens. A Bíblia registra sempre como homens, e claro que tinham mais pessoas. Então houve uma transformação muito grande. O que mais chama a atenção para vocês nesse texto? Quem quer comentar alguma coisa? Quem quer comentar? Tiago. Eu acho que o que está acontecendo, em pouco tempo a gente vê nesses eventos aí no templo, né, no capítulo 3 e 4, várias profecias que o próprio Jesus havia ensinado e declarado para os discípulos, e que estava acontecendo aí agora. Então, o próprio Lucas registra no Evangelho, no capítulo 12, né, que, falando aos discípulos, que quando vos levarem às sinagogas e perante governadores e as autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo por que respondereis, nem quanto às coisas que tiverdes de falar, porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. Então, o próprio Lucas, né, que também escreveu Atos, né, ele teve o cuidado aí de registrar essa palavra de Jesus, e quando escreveu Atos, demonstrar o cumprimento dessa profecia na vida de Pedro, né? E Pedro, enquanto não estava capacitado pelo Espírito para fazer isso, ele tentava viver a vida com Jesus na força da carne. Então, na força da carne, ele machucou um soldado, né? Negou a Jesus, né? E se arrependeu amargamente. Agora, pela força do Espírito, quando ele entendeu que, em vez de ser cooperador, ele tinha que ser servo, né? Submeteu o líder que ele era, né? A liderança que Jesus
como Deus, ele pôde, pelo Espírito Santo, dar testemunho, né? E aí esse clima de pessoas incultas e letradas, né, dando testemunho com a própria vida da autoridade que Jesus tinha, então isso é um cumprimento de que o Espírito Santo auxiliaria aqueles discípulos nesse propósito. Exatamente. É surpreendente realmente, porque Pedro era uma pessoa que tinha uma liderança, a gente vê durante o Evangelho, mas ele sempre, muitas vezes ele caiu, né? Ele se sentiu inseguro, ele era egoísta muitas vezes, pensava só nele, e a partir dessa transformação de Pedro através do Espírito Santo, dessa transformação do poder, ele não só aproveitou essa capacidade de liderança dele, como ele foi capacitado pelo Espírito para a pregação, e a gente vai ver o trabalho que Pedro faz, tanto que Atos registra esses eventos da pregação do Evangelho e dessa expansão. Assim como o poder do Espírito Santo, a gente vê outras pessoas vão ser transformadas e com esse poder de evangelização. Mas logo depois desse evento, Pedro confronta outra vez e eles falam para ele, é melhor você não ficar falando. E Pedro fala, eu vou ficar quieto, eu vou deixar de falar o que Pedro falou, julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. O que eu vou fazer? Eu vou obedecer aos senhores ou vou obedecer a Deus? Aí esse confronto da autoridade de que as leis e os princípios, a palavra de Deus está acima desse momento. É uma boa discussão essa questão da autoridade, até que ponto vai a autoridade, até que ponto a gente tem que respeitar. Toda vez, a gente está vendo essa semana a morte de cristãos por propagarem o Evangelho, de não ficarem quietos, e porque eles obedecem à palavra de Deus e não às leis. Mas continuando aí, eles foram buscar a igreja. A partir do capítulo 4, versículo 23. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz e disseram, Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai teu servo, por que enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra, as autoridades, ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra teu santo servo Jesus, o qual ungistes Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para essas ameaças e concede a teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome de seu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Em vários eventos a gente vê que eles se reúnem como igreja, como comunidade, e se fortalecem, e oram, e dão graças, e pedem para que o Evangelho continue a ser propagado. Aqui ninguém pediu fogo do céu para acabar com os sacerdotes, né? Igual a gente tem um evento na Bíblia, né? Que eles vamos acabar com os samaritanos. Aqui ninguém pediu povo do céu. O que eles pediram? O poder para continuar a anunciar o Evangelho. Apesar de tudo o que eles estavam percebendo de perseguição, e eles pediram também poder
para sinais e milagres. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais, prodígios por intermédio do nome santo do Senhor Jesus. E com tudo isso, o Evangelho se expandiu. Mas uma coisa que chama atenção, existem alguns pensadores que questionam, que analisam a questão dos milagres. Vocês acham que milagres ainda acontecem hoje? Boa pergunta, né? Será que milagres acontecem? Tem gente que começa a relacionar, tem alguns estudiosos do livro de Atos que falam que a expansão do Evangelho só foi por causa dos milagres, porque existem várias situações em que o milagre gera uma grande movimentação. A gente sabe disso pelos os textos que a gente está lendo. Vocês acham que milagre ainda acontece hoje? Nelson? Eu acho que acontece, sim. Você acha que acontece? Por quê? Porque milagre, eu já fui houve milagre na minha vida já. De cura. Eu acho que existe milagre na vida cristã. A gente ora para cura, para qualquer problema que você tem, isso é milagre. O que sai fora da normalidade é um milagre. Mas qual é a característica para a gente analisar isso? Porque está cheio de milagre por aí. Mas entre aspas. Aí que tá, né? Vamos relembrar um pouquinho a cura. Vamos relembrar um pouquinho. Esse coxo que Pedro curou, ele tinha uma doença muito grave, certo? A Bíblia registra que era 40 anos. Voltando um pouco ao capítulo 3. Versículo 6. Pedro, porém, lhe disse: não posso nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno anda. Este poder vem de quem, então? Quem que está sendo enaltecido? Jesus Cristo. Na defesa de Pedro perante o Sinédrio, no capítulo 4, o que ele fala? No discurso, na verdade é no discurso dele. E ele fala, ele repete isso novamente. Visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito ao homem enfermo e do modo por que foi curado. É isso? É. O que eu quero dar ênfase aqui é quem que está sendo enaltecido nessas situações. Não é Pedro, não é João, não é o líder. Quem que é, afinal? Eu acho que eu vou falar isso que você ia falar mesmo, porque quando ele estava em oração, pedindo para Deus olhar as ameaças e conceder que anunciasse a palavra, ele fala assim: enquanto estendes a mão para fazer curas. Ou seja, eles não estavam reivindicando para eles que eles fossem os curadores, mas que Deus operasse os milagres. Ali no versículo 29 e 30 do capítulo 4. Ou seja, eles não estavam querendo aparecer, né? Eles estavam pedindo para pregar a palavra. Se tivesse que acontecer milagre, Deus faria o milagre. Por intermédio do nome do Deus, seu santo servo. Lucas dá ênfase a milagres. Se a gente for ver no capítulo 2, versículo 43, cada alma havia temor, muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos.
no capítulo 5, versículo 12, muitos sinais eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico do Salomão. Existe algumas questões em comum dos milagres. Em primeiro lugar, o poder sempre através do poder do Espírito Santo e um poder de Jesus de fazer os milagres. A mensagem dos apóstolos era sempre cristocêntrica. Sempre cristocêntrica. São coisas que aconteceram que nesse período e que demonstram claramente que, pelo poder de Deus, através dos apóstolos, que aconteceram esses milagres. Então, eu acho que nós temos que ter sempre uma análise muito cuidadosa. A gente costuma, eu pessoalmente, talvez não vocês, mas eu começo a ver aquelas coisas de milagre, eu já não acredito em nada, né? Nesse sensacionalismo que existe. Talvez a gente tenha que ter uma análise, um olhar muito... não podemos negar. Por que Deus não vai fazer milagres? Por que Ele fez? É claro que a Bíblia registra no Evangelho, no ministério de Jesus, o poder do milagre para a propagação, para manifestar o poder de Deus. A gente vê na igreja primitiva, como está registrado aqui, também. Então, a gente tem que ter uma visão, não negar e não acreditar, mas a gente tem análise, e não nunca imaginar que Deus não pode operar milagres, ainda hoje, entre a gente. Mas a gente tem alguns parâmetros. Quem que ia falar? Dona Lígia. Nós temos um grupo de oração toda terça-feira. E é uma oração de intercessão. Como eu coordeno esse grupo, eu vou colocando os pedidos em fichas. Fichas de oração por problemas, por diversas causas e principalmente por enfermos. Nessas fichas de enfermos, nós estamos com mais ou menos umas 150 pessoas. E a gente ora, né? É uma oração de intercessão. E a gente tem visto que certas coisas que Deus tem respondido, que só pode ser um milagre. Doenças, assim, incuráveis, doenças... Bom, a gente está orando, mas a pessoa está morrendo, né? Então, algumas vezes a gente vê o poder da oração no nome de Jesus. Jesus fazendo... É função do Senhor, né? Exatamente. Então, a gente está vendo isso. A gente vê e a gente percebe a manifestação do poder de Deus. O importante de tudo isso é a gente lembrar, e a história da Bíblia nos ensina isso, que o milagre em si, a operação em si, é um meio, não é um fim. É um meio de propagação da mensagem, é um meio de propagação do poder de Deus, é um meio de propagação para a salvação, e não um fim em si. Então, isso é importante a gente sempre lembrar. Eu acho que a gente vê na história de Pedro, a gente vê nessas histórias como Deus operou e como que Deus, através do poder do Espírito, dá essa capacitação a gente, dá capacitação às pessoas. É possível mudar, é possível ocorrer esses milagres pelo poder do Espírito Santo que Ele opera. Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa? Alguém quer comentar? Lembrar alguma coisa? Eu acho que essa lição é uma lição importante. E eu gosto sempre de lembrar que a Bíblia também, ela mostra a vida como ela é.
a gente vai ver a história de Estevão. Estevão era muito dedicado, era uma pessoa muito fiel. Estevão foi morto. Não aconteceu igual. Pedro e João aqui não foram mortos. Eles continuaram. Mas Estevão foi morto. Naquela oração de Pedro, quando ele volta depois de ele ser interrogado, tem uma frase que chama muito atenção, que eu acho que a gente tem que sempre lembrar. No capítulo 4, na oração, Pedro, eles começam assim: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que nele há. A lição de Atos, a história da Bíblia, a história da expansão do Evangelho, é uma história que reforça a soberania de Deus, porque alguns foram mortos, alguns não. Alguns Deus usou, outros usou até na morte, no momento da morte. Então, a soberania de Deus e o poder de Deus através do Espírito Santo é a grande lição. Tanto que, Tiago lembrou na semana passada, né? O livro de Atos deveria ser chamado Atos do Espírito Santo, e não Atos dos Apóstolos, né? É o termo mais correto para a gente classificar esse livro. Oi, Nelson. Mas foi morto. Foi. Pedro foi morto. Estevão também. Hã? Estevão Exatamente. foi naquela hora. Deu pouco tempo para ele trabalhar. Então, mas no outro momento, Pedro foi morto também, como em os algum outros, momento, mas discípulos também, apóstolos. Por isso que a Bíblia é uma Bíblia, ela fala a história da vida como ela é, e não pinta uma coisa muito bonita e cor-de-rosa e cheio de prosperidade, né? Então, a gente vê essa história e nós vamos ler e refletir mais sobre esses eventos. Paulinho, Oi. eu gostaria de comentar, o negócio de milagre, por exemplo, Ah. o próprio Jesus falou que quando as pessoas iam perante ele, ia falar, em teu nome fizemos milagre, tal, não conhecemos. E tinha gente que chegava, não fiz nada. Ele falou, você fez. E existe os falsos. E a gente tem que tomar cuidado com isso, mas que milagre existe, existe. E é em nome de Jesus. A gente não pode negar o poder de Deus para operar. Agora, milagre é um meio de propagação do poder de Deus. Isso é importante a gente sempre lembrar. E não centralizar numa pessoa, centralizar naquele local, naquela situação, mas um claro parâmetro é se é cristocêntrico. É um meio. Mais algum comentário? Cláudia. Como cristãos, eu acho que a gente sim tem que acreditar em milagres, porque o fato da gente acreditar que Jesus morreu e depois de 3 dias ele ressuscitou, isso é um milagre, né? Então, o fato da gente ser cristão, eu vejo que é importante sim a gente acreditar nos milagres, né? O que Deus faz. E ser cristão é você acreditar que o fato que Jesus ressuscitou em 3 dias, né? E isso vai contra, né, o nosso dia a dia, né? A ressurreição. Né? O próprio Jesus ressuscitou. Exatamente. Muito bem. Que bom. É isso aí. Vamos terminar nossa aula então, se ninguém quer comentar. Vamos terminar com uma oração. Senhor nosso Pai, nós te louvamos e agradecemos pelo teu texto, pelo texto registrado aqui da história da expansão do Evangelho da tua igreja. Que esse texto e essas lições fiquem na nossa vida, que nos ajude a compreender, entender um pouco mais, mas especialmente, Senhor, através do Teu Espírito, fortalece a nossa fé no Teu poder, na Tua soberania sobre as nossas vidas. Nós te pedimos e nós oramos em nome de Cristo. Amém. Um bom domingo para todos.